muito bem-vindos ao Vivendo e Aprendendo, um podcast formado por 3 veteranos da vida que compartilham suas buscas, aprendizados, experiências e se divertem muito nessa nova fase que começou aos 50 anos. Fábio, eu quero pedir licença a você porque neste fórum aqui, antiguidade é posto. E vamos começar pelo nosso Iota mais experiente de vida. Iota Mor. É o Iota Mor, né? A nossa grande referência, com 67 anos. Eu queria te perguntar, Zé Mauro, o que te motivou a participar desse movimento que a gente está chamando Sociedade Iota? Perfeitamente. Quando a gente se encontrou a primeira vez, Ricardo, você me abordou sobre uma ideia que você tinha nessa direção. Da minha parte, eu vinha pensando há bastante tempo o que eu faria em algum momento da vida com tudo que eu aprendi, meu conhecimento profissional, intelectual, espiritual, a minha experiência de vida. Eu chegaria num ponto que eu faria o que com isso? Para quem que eu passaria? Esse tesouro que eu chamo hoje de vida, eu me perguntava, eu imaginava que outras tantas pessoas tais como eu estariam se perguntando também a si próprios. E quando você colocou essa ideia que você tinha, não precisou, talvez você se lembre, mais do que 2 minutos de conversa. Mas não foi porque você me convenceu de nada, porque funcionou como um fósforo, que tinha ali um combustível solto no ar, e aí quando você botou aquela centelha, ela inflamou. Falou, tá bom, precisa mais. Foi isso, eu consegui um caminho para a minha resposta. O que fazer com o que eu aprendi? Talvez eu possa passar para alguém não cometer a quantidade de erros que eu cometi. Excelente, excelente. Aí mostra quão alinhado a gente está, né? É importante que você falou que a gente não convence ninguém a nada. Está tudo dentro das pessoas. A gente provoca as pessoas. E aí sai o que tem de melhor dentro delas. Fábio, e você? O que te trouxe, o que te fez abraçar também essa ideia? Que, tudo bem, a ideia foi uma provocação inicial minha, mas ela já mudou totalmente, né? A ideia ela não é proprietária. E ao juntar novas cabeças, transformamos numa coisa totalmente diferente que está sendo transformada a cada momento. Mas o que no primeiro momento te incentivou e te motivou a dizer, não, quero abraçar esse negócio aí? Olha, Ricardo, eu acho que muito do que o Zé Mauro falou, e eu não vou repetir porque tudo que ele falou eu assino embaixo exatamente a mesma coisa, né? Então, para complementar, eu diria que eu tive uma vida muito intensa, vivi no Brasil, Estados Unidos e México, passei 27 anos fora do Brasil, tive uma carreira profissional muito com seus altos e baixos, mas em geral muito bem sucedida. E tive muitos aprendizados na vida pessoal. Então, acho que eu tinha uma vontade, uma sede de compartilhar esse aprendizado, da mesma maneira que o Zé Mauro falou. Mas eu também acho que o momento, né, que também foi um comentário do Zé Mauro, o momento era um momento que eu estava meio querendo me conectar a um novo propósito, né? Então, acho que tem a ver com o momento, né? Tem a ver com essa sede de querer contribuir, mas também tem a sede de continuar evoluindo, né? Porque nós não somos obra terminada, né? A gente está sempre tendo que melhorar, né? E acho que, de alguma maneira, eu me envolver com você, com o Zé Mauro, que são pessoas que têm, digamos, o mesmo pensamento, eu, de certa forma, vou conseguir ficar mais focado nessa jornada, né?
que talvez sozinho não vou ter o mesmo ímpeto de fazer as coisas, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante. Assim, por um lado é contribuir, mas também por outro lado é continuar evoluindo e conversar, ter troca de ideia, porque acho que o ambiente que a gente vive marca muito, influencia muito na nossa pessoa, né? Nos nossos resultados. Eu acho que se envolver com pessoas que têm pensamentos similares a você, eu acho que ajuda a você continuar avançando, né? Excelente. Excelente, e eu vou discordar de você, tá? Eu acho que a gente não pensa semelhante, como você falou, não agora, mas no começo da sua fala. Eu acho que somos cabeças muito diferentes. E o grande barato aqui é que, mesmo sendo experiências, histórias de vidas muito diversas, a gente está conseguindo se alinhar num propósito. Aí, sim, o propósito é o mesmo, né? Isso. Que eu diria assim, agora falando um pouco da minha motivação pelo Sociedade Outra. Eu vejo que a gente tem 4 fases na vida. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas aqui rapidamente, para não me estender. A gente tem 4 fases na vida. A primeira é a fase de conhecimento. Vai ali até os 25 anos. Você passa em escola, faculdade, pós-graduação e tal. A segunda é quando você transforma esse conhecimento em entregas reais para a sociedade. É quando você faz sua carreira profissional. A terceira, se você fez tudo muito bem, é um momento que você começa a pensar exatamente nisso que vocês falaram, né? Que legado eu estou deixando, né? Como é que agora, já que eu transformei minha vida, eu construí patrimônio, construí espiritualidade, construí saúde, busquei a saúde e tal, como é que eu levo esse legado para o mundo, né? Como é que eu ajudo a deixar um legado? Porque a gente sabe que está indo embora, né? Daqui a pouco a gente está indo embora. Mas nesse período que vai ali dos 50 aos 75 anos. Dos 75 anos para frente, é um período que aí a própria natureza pede para você desacelerar. Aí você continua fazendo, né, o que você gosta de fazer, eventualmente empreender, investir, mas você vai querer estar mais tempo com seus netos, você vai querer estar mais tempo com sua esposa viajando pelo mundo, se os dois estiverem vivos até lá. Então são fases distintas e cada um tem suas descobertas. Essa questão do legado e a questão que o Fábio acrescentou, que é a busca permanente. Eu entendi que não existia aquilo de parar. Agora eu vou me aposentar e vou descansar. Não existe descansar. Descansar é começar a morrer, né? Aí eu disse, não, eu tenho que criar alguma coisa que me gere uma busca ativa. Exatamente. Essa busca ativa me gere novos aprendizados. Esses aprendizados gerem novas atitudes, nova mentalidade, e eu continuo evoluindo para minha mente, que agora envelheceu, não definhar. Então, esse foi um dos meus motivos para começar esse movimento. E eu acho que o exemplo arrasta, né? Eu não quero transformar a vida de ninguém, mas eu quero melhorar ainda mais a minha e talvez, pelo exemplo, tirar, às vezes, muito 50 mais que, né, saiu do mercado do trabalho, não conseguiu uma colocação, hoje passa o dia assistindo Netflix ou no playground do prédio, gastando tempo, e que mostrar que é possível ter uma vida ativa em qualquer idade. Eu estou fazendo 60 anos esse ano, é uma data marcante, porque é o considerado o início da terceira idade. E essa busca está me ajudando. Já começou a transformar a minha vida. Bom, mas eu gostaria de saber como é que está esse momento de vida de vocês em relação às décadas passadas, a tudo que vocês passaram nas fases anteriores. Vocês se sentem mais dispostos, menos dispostos, mais ativos, com mais sabedoria, mais visão sistêmica do mundo? Agora começando com o nosso caçula. Não, caçula não, é o do meio. Eu sou do meio. Caçula sou eu. Tá? Olha, eu me sinto bem, né? Eu acho que durante a minha vida eu não cuidei tanto da saúde quanto eu deveria ter cuidado.
Então, eu estou num processo de parar a curva, né? A curva de caída, para poder ter suficiente energia para fazer o que precisa ser feito. Porque em qualquer idade, qualquer coisa que você for fazer, você precisa de energia, né? Então, eu passei por um período de 2022 a 2024, um período de, digamos, tive alguns sustos aí que eu precisei reajustar algumas coisas na vida. Então, minha primeira prioridade hoje é a saúde, né? Então, esse é o primeiro tema. O segundo tem a ver com a espiritualidade, né? Eu me tornei consciente de que muito do que acontece na vida da gente é porque tem coisas que a gente não colocou atenção na espiritualidade. E eu tangibilizo isso através dos princípios, né? Tem princípios que a gente não tem tanta consciência do impacto que ele tem na nossa vida e a gente não obedece esses princípios. E quando você quebra princípios, esses princípios podem te quebrar, né? Lá na frente. Lá na frente, né? Então, eu estou nessa etapa de cuidar da saúde, de aprofundar na espiritualidade. E a mente eu sempre alimentei, eu sempre tive muito ativamente, manter, né? Manter no que é na mente. A mente eu sinto que a gente tem que trabalhar mais bem coisas, eu estou trabalhando coisas que têm a ver com fazendo terapias, cuidando da mente, porque a gente também, acho que tem um paradigma, né? Acho que um preconceito que existiu por muito tempo, de que quem cuida da mente é quem tem problema da mente. E a verdade é que todo mundo tem problema da mente, né? Não existe quem não tenha, né? Traumas, que teve situações, etc. E se a gente não cuidar da mente, ela acaba atrapalhando, né, o nosso caminho. Pontos excelentes, Fábio. Pontos excelentes, assim, que eu até fazia uns comentários antes de passar para o Zé Mauro. A gente é uma coisa complexa, né? O ser humano, ele é complexo, né, na sua psicologia, né? E a gente carrega coisas, até quem estudou um pouco de constelação familiar, de ancestralidade, né? Problemas lá na família do seu bisavô e tal, que você carrega aí uma energia que às vezes você não sabe, mas está atrapalhando a sua vida. Então, essa busca permanente, na minha vida aconteceu a partir do momento que eu passei a... Foi a virada, foi os 50 a mais. Os 50 e tanto, quando eu deixei a minha última ocupação corporativa, né? Quando eu saí da Petrobras na época, eu passei a ter mais tempo para mim. Não que eu desacelerasse, eu tinha uma vida muito dedicada à empresa. Então, minha vida era dar o resultado para a empresa. Eu não pensava em mim. Quando eu saio de lá, eu comecei a empreender. E aí eu passei a ser mais dono do meu tempo. Sendo mais dono do meu tempo, eu consigo distribuir meu tempo de acordo com o que eu comecei a replanejar a minha vida, que é o que você... de fato falou, né? Hoje você percebe, a gente, ao mesmo tempo, aos 50 a mais, você começa a ver uma série de declínios natural da natureza humana e você diz, poxa, peraí, eu não quero brigar com a natureza, eu vou perder, né? Eu surfei durante muito tempo e eu entendi que a gente não briga com a natureza. Eu surfei, cheguei a ficar bom nisso, né? Porque eu surfei algumas décadas, mas a gente aprende que num mar grande você entra ou para morrer ou para respeitar aquelas ondas grandes, um mar agitado. E se você respeita, você vai ter um dia maravilhoso de integração com a natureza, descendo aquelas ondas e sobrevivendo àquela tormenta, né? A mesma coisa eu entendi que em relação à idade. A idade, se você brigar com ela, começar a injetar botox, começar a fazer cirurgia, aquela que quando você estica a perna dá risada porque está tão repuxado,
não vai adiantar. Respeite sua idade. Agora, assim como na onda, aprenda a entendê-la, né, e tirar o melhor dela. E aí é que eu comecei a fazer medicina integrativa, onde você faz um escaneamento profundo, né, da sua saúde, das suas deficiências, que elas vão aumentando com o tempo, isso é natural, isso é a gente foi criado assim, né? Então não tem como brigar com aquilo que o Criador fez. Respeite, mas colabore. E foi isso que você falou, né? Eu passei a olhar mais a minha psicologia, né, meu autoconhecimento, as minhas reposições, as minhas suplementações. E isso eu comecei a fazer de um ano para cá, isso está transformando a minha vida, está voltando à vitalidade, tanto física como mental. Eu estava esquecendo muito e hoje a mente já entra em outro patamar, retorna a um patamar anterior. Claro que nunca vou ter o mesmo corpo e o mesmo velocidade de raciocínio que eu tinha aos 20, aos 30 anos, mas melhorou muito. Zé Mauro, desculpe que eu me empolguei. Tá bom. O assunto é bom, e o papo de vocês estimula. Né? Não, e a história de não brigar com a natureza, eu acho que é uma mensagem muito poderosa. Isso é uma grande verdade. Eu aprendi isso surfando. Você vê que tudo na vida da gente deixa legado, né? Aprendizados. Muito legal. Vamos lá. Eu tenho muito claro para mim mesmo hoje em dia, Ricardo e Fábio, que eu diria que neste momento é o momento que eu vivo mais feliz na minha vida. Nem todos os aspectos da vida estão muito firmes, né? Estou vivendo uma transição profissional não desejada para esse momento, mas eu diria que comigo mesmo esse é o momento mais feliz da vida. Retornei para a Vitória depois de 27 anos, tal como o Fábio, que ficou 27 anos. Eu tinha passado outros 7 fora, retornado para a Vitória, ficado 6, depois fiquei 27 fora. Eu hoje olho para onde eu estou, os relacionamentos com família e outras situações. Ao mesmo tempo que eu reconheço os lugares, eu também não reconheço por exemplo, eu vou para a praia todo dia às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e eu tenho a impressão que a praia que eu vou desde os 6 meses de idade, eu nunca tinha olhado para ela. Eu tenho momentos assim de felicidade assim, total, de falar, tá naquela praia, aquela água gelada que eu odiava quando eu era jovem, andar na areia, pegar aquele sol saindo no horizonte 6 horas da manhã e falar, eu não preciso de mais nada na vida do que esse conjunto de coisas. Estou participando desse grupo com nós 3, estou desenvolvendo uma frente de trabalho com o Fábio, que é uma experiência de aprendizado 100% do tempo. Estou escrevendo para um comitê de empresários aqui do Espírito Santo, participando de outro comitê de agronegócio. Escrevo 2 vezes por semana no LinkedIn. Fui um dos primeiros usuários do LinkedIn no Brasil, só usava como plataforma de contratação. Meu livro ficou pronto essa semana, está na fase de revisão, mas a diagramação está pronta. Dentro em breve posso tomar a iniciativa de colocar para venda nas plataformas digitais. Opa, isso merece um podcast só para a gente falar. A carta do amanhã, a carta ao amanhã. E ainda não é o livro que eu queria que fosse, mas é o que foi possível. E nesse ponto eu diria assim, enquanto vocês trazem não lutar com a natureza, eu traduzo isso no meu caso para não lutar comigo mesmo. Eu nunca surfei, adoraria ter, talvez, eu tenho uma prancha que eu ganhei do Carlos Burle, assinado por ele, né? Recordista mundial de onda gigante. Está lá do ladinho do meu computador me esperando. Um dia, quando eu estiver bem velhinho, vou estar na prancha de bengala. Vou filmar isso aí. Carlos Burle, um dos maiores big riders do Brasil.
Então, eu estou numa fase, eu diria o seguinte, nos últimos 3, 4 meses, que mais ou menos coincidiu com esse trabalho, é de ver assim, eu descobri, me tornei consciente de que rodavam na minha mente alguns programinhas. Um é que nessa fase da vida eu iria parar, seja lá o que fosse o significado disso. E na minha cabeça eu falei, parar o que exatamente, Zé Mauro? Resolvi isso. Na verdade, eu não quero nem dormir. Tem dia, hoje eu acordei 2 horas da manhã para ir para o computador. Outro programinha que rodava, que eu resolvi muito bem, resolvido isso em janeiro, é assim, alguma coisa dentro de mim funcionou a vida inteira com muita curiosidade, estudo, vontade de aprender, e que estava numa linha dessa programação, dizia, quando você fizer 60 e poucos, você vai deixar de querer aprender. Eu falei, quem foi que botou essa linha de código nessa programação minha? Eu não fui. Dado que eu não fui, tomei a decisão, falando, seja para trabalho, seja para a vida, eu não vou parar de aprender, quero estar aprendendo sempre, estudando sempre, lendo sempre. Se depender de decisão, esse programinha está sendo reescrito. E, no final das contas, para não tomar muito tempo, não monopolizar, eu poderia dizer que é como se nos últimos meses eu estivesse reescrevendo a história da minha história. De ver assim, eu acordo todo dia de manhã cedo, medito, rezo a minha reza, agradeço pela minha saúde, pela minha vida, pela minha família. E aquilo tudo que eu sempre coloquei como primeiro, era trabalho em primeiro, trabalho em segundo, trabalho em terceiro, o resto vem lá no fim, conseguir, não de forma racional, mas de forma muito lúcida, por muitos caminhos que a gente em algum momento pode falar, de ver assim, hoje eu me posiciono como estando comigo em primeiro lugar, muito bem em paz com essa situação, assim, se não lutar com a natureza é uma boa decisão, essa frase para mim se aplica a estar em paz comigo é muito bom, não ficar lutando contra eu quero aprender, não quero aprender, eu quero também, não quero também, essa dubiedade da vida. Acordar de manhã cedo e agradecer pela minha saúde, pela minha vida, pela minha sanidade, por estar conseguindo ter uma estrutura patrimonial que me sustente na fase de transição, isso para mim é muita felicidade. Mas teve uma parte da sua fala que você falou em hackear programas que colocaram na minha cabeça. Fundamental a gente aprender a hackear, a descobrir esses vírus que inocularam na gente, né, e hackear. Eu te conheci tem alguns meses, você estava nesse processo de transição de carreira, e eu vejo hoje você porque você tinha principalmente um C-Level, né, como você, como o Fábio, que é C-Level de nível internacional em vários países, o quanto essa posição C-Level ela é dura e ela exige da pessoa corpo, alma, né, mente, tudo, e o quanto uma transição cria um vácuo que, se a pessoa não souber, né, se reposicionar, se reencontrar, aproveitar toda a bagagem que foi criada para continuar criando coisas novas, talvez de outra forma, a própria ideia da sociedade outra vai muito nesse sentido, né? Como a gente pode continuar a busca, continuar o aprendizado, continuar a geração de valor, talvez em outras arenas, né? Mas a vida não para, e muitas vezes a gente fica muito ligado ao crachá, né? Ao institucional, e não se liberta disso. E bacana, né, ouvir você, o quanto você está hackeando esses vírus que colocaram, né, que nos colocam sempre dentro da gente. Uma reflexão que eu fiz, Ricardo, da tua pergunta original, né, que a gente conversa, a gente fica pensando, né? Aí
é que uma das razões para me integrar com esse grupo tem a ver com algo muito básico, que é: hoje eu me sinto jovem demais para ser velho e velho demais para ser jovem, né? Então, eu acho que essa resume de uma maneira, em uma frase, a razão principal por que participar, né? Porque eu acho que todos nós, né, de alguma maneira, somos jovens demais para ser velho e somos velhos demais para ser jovem, né? Eu acho que esse é essa frase que eu escutei de alguém no Instagram, que eu não lembro o que era, mas é uma frase que eu faço ela muito minha, porque realmente, como eu me sinto, é assim: jovem demais para ser velho e velho demais para ser jovem, né? Então, talvez no teu caso, né, não vai surfar aquelas ondas monstruosas que tinha, né? Mas de repente você pode surfar, né? Tenho feito acompanhando meu filho, né? Mas em outro ritmo. Outro ritmo, Sim, outra pegada. sim. Você não pode querer fazer a mesma coisa, né? Eu, de jovem, eu fiz a vida inteira hipismo, pulava obstáculos de 1,70 m, né? Hoje em dia eu não vou fazer isso, mas não quer dizer que eu não vou montar, né? Eu acho que essa... 1,70 m? Que é isso, cara? Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. 1,70 m, o obstáculo. O obstáculo. Mais o cavalo. Mais o cavalo, Você tem 1,70 m. É. Então, aí você bota mais um cavalo que deve ter de diâmetro mais ou menos uns 80 centímetros. Por aí. Quer dizer, você estava 2,5 metros de altura. Em cima do cavalo. Tá aí. Isso eu não tenho coragem. Descer uma onda de 3 metros eu desceria, mas o cavalo... Pois é, mas então, é aquela história. Jovem demais para ser velho, mas velho demais para ser jovem. Eu acho que... Interessante a frase, mas também me remete a uma outra reflexão. O que é ser velho, né? Paradigma antigo de ser velho. Isso, era né? esse o ponto que eu queria chegar. Né? A gente costumou, o tal do vírus que colocam na cabeça da gente, a considerar a velhice como decrepitude, como disfuncionalidade, como fim de linha, né? E que as pessoas muito se entregavam a esse estado que elas terminavam aceitando esse vírus, né, mental na sua cabeça. E a gente vê de uns 10, 15 anos, não muito mais do que isso, todo um movimento de ressignificação do que é ser velho. É isso aí. E vamos mudar a conotação negativa dessa palavra, porque assim, cara, eu tenho muito orgulho de ser velho. Tenho muito orgulho, porque como você falou, Zé Mauro, eu sou mais feliz, cara. Eu não tenho as dúvidas da adolescência, eu não tenho os compromissos de precisar gerar um patrimônio para minha família, porque hoje eu aprendi a fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? E hoje eu consigo transformar a vida de pessoas, eu consigo fazer novos negócios, eu consigo atuar naquilo que faz sentido para mim. Eu parei de atuar para os demais, entendeu? Então, a velhice, dependendo de como você a encare, pode ser uma coisa fantástica, como os próprios japoneses sempre respeitaram, né? Essa senioridade, essa maturidade, porque ela pode trazer. Agora, tem muito velho chato também, tá? Eu não vou ficar aqui botando pano quente, não. Aquele cara que abraçou a decrepitude, disse que agora vou parar, e aí passa o dia dentro de casa, ele se torna uma pessoa disfuncional, né? Então a gente tem que colocar a palavra no seu devido lugar. E essa é a grande proposta, né? Porque, de uma certa forma, é interessante pensar no que vocês faziam ou pensavam no passado e que hoje é diferente, né? Ou tem alguma coisa que só começaram a aproveitar depois dos 50 anos? Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou rapidamente falar aqui em relação a mim, tá? Eu acho que cada fase da vida tem os seus desafios, as suas belezas, as suas dores. O que era, quando eu falo aproveitar, porque a gente só começou a aproveitar depois dos 50 anos, eu acho isso um pouco relativo, né? Porque
o que era aproveitar a vida aos 12 anos? Era andar de bicicleta pela rua. Pelada na rua. Né? Era subir numa mangueira para colher manga. Isso era aproveitar a vida. É bacana, hoje eu ainda faço muito isso, ando de bicicleta e tal. Mas as dimensões são diferentes. Então, um jovem de 12, as perspectivas e as buscas dele são totalmente diferentes do jovem de 16, que já está pensando em namorada, está pensando e tal. Que aí, quando chega a 25, está pensando em carreira, né? E aí, quando chega aos 30, está pensando em família, montar família, montar... Então, não existe essa coisa para mim, de ter alguma coisa que eu comecei a aproveitar depois dos 50. A questão é encontrar o que é que, neste momento, traz muito valor na minha vida e relacionado também a todo o aprendizado que eu tive. Tantos erros, tanto a cara na parede, né? E que me gerou um aprendizado que me gerou novas perspectivas e novas buscas. Mas, para vocês... O que eu fazia antes e não faço hoje, ou não faria hoje, alguns exemplos eu já dei, né? Assunto Sim. do hipismo, do pular 1,70 m, antigamente, talvez, eu já cheguei a trabalhar 3 dias seguidos sem dormir, né? Já fiz isso. Hoje eu não faria isso. Primeiro porque eu não aguentaria fazer isso, né? Mas eu não faria isso, né? Então, eu acho que amadurecer, você pode continuar fazendo coisas que você fazia, mas talvez numa cadência diferente, né? Eu acho que esse é a chave, né? Não é deixar de fazer, é fazer com uma cadência diferente, né? Eu acho isso. Mas eu acho que talvez uma pergunta que não se faz é o que você faria hoje que você não fazia antes, né? Porque eu acho que isso também é uma pergunta importante, né? Então responda. Eu acho que isso é importante. Então, tipo, o que a gente está fazendo aqui, eu não poderia estar fazendo isso antes. Perfeito. Né? Não teria como, não teria subsídio para falar. Perfeito. Né? Eu acho que dedicar a família, dedicar a saúde, dedicar a espiritualidade, são coisas que você mesmo falou. Quando você está ali na dinâmica de trabalho, é muito mais difícil. Eu vejo que eu negligenciei algumas coisas que eu estou meio que compensando agora, que eu deveria ter sido mais disciplinado, né? Mais disciplinado tá bom, não vou dedicar um dia para fazer isso, mas eu posso dedicar 15 minutos. Né? Mas eu não fazia, né? Porque, né, o dia a dia vai atropelando e às vezes você não se respeita do que é importante para você, né? Então, eu acho que as duas perguntas são válidas, né? O que você fazia antes que não faz hoje, mas também o que você faz hoje passou a fazer que você não fazia antes. Sim. Né? Muita coisa. E poderia, eu acho que a chave é poderia. Porque da mesma maneira... Eu acho que o ponto X é esse, poderia. Eu acho que da mesma maneira que envelhecer de alguma maneira como chama? É fazer as mesmas coisas, mas com outra cadência. A mesma coisa aplica para o jovem. Eu acho que o jovem tem que olhar, esses caras aqui estão dizendo que negligenciaram a saúde. E eu, com 20 e poucos anos, eu estou dedicando meia hora por dia ou 3 dias por semana para fazer exercício, ou eu estou negligenciando e a fatura vem depois. Deixa eu te dizer, a fatura vai vir depois. Né? Isso aí é inquestionável. Então, eu acho que essas duas perguntas, eu acho que são, de certa maneira, muito a essência de por que a gente está aqui. Né? Inspirar os mais jovens, os que são 50 menos, vamos dizer, né? E inspirar os que são 50 a mais para uma vida em plenitude. Perfeito. Né? E aí me deixa fazer um comentário. Vocês estão entendendo o que o Fábio está falando? Está percebendo a profundidade disso? Eu costumo dizer o seguinte, que a melhor forma de aprender é fazendo. Mas tem uma melhor ainda, que é você aprendendo com o erro dos outros. Sai muito mais barato.
É isso que a gente está um pouco trazendo aqui também. Exato. Porque quando eu era jovem, eu via um velho falando, eu dizia, pô, não enche o meu saco, tá? Não fica com esse papo de velho para cima de mim. Porque eu queria meter a cara na parede. E metia, aprendia, dizia, pô, tinha razão e tal. Eu precisava quebrar a cara na parede porque eu via pouco a experiência do outro. O que a gente quer trazer aqui é um pouco para acelerar o seu processo de crescimento. A vida é um roteiro onde quanto mais você aprende rápido e adota boas práticas, mais você muda de nível e vai passando para o próximo nível. Às vezes, por teimosia, né, a gente insiste no erro, porque a gente quer aprender na porrada, na dor. Né? Aprende, mas leva muito mais tempo. Sabe como chama isso, né? Cabeça dura. Orgulho. Orgulho. É verdade. Orgulho é um dos piores males da humanidade. É que fala lá, o orgulho é o princípio da queda? Pré-queda. Pré-queda. Orgulho é, como é que se diz? É o trunfo do inimigo. Exato. É onde ele trabalha a nossa fraqueza, né? E nos derruba. Então, assim, fica atento um pouco a essas experiências, né, que a gente vai estar trazendo aqui, porque pode ajudar. A gente não quer ser modelo para ninguém, porque a gente errou muito também, mas as experiências podem ajudar. E ajudar a gente a construir. E quem faz o caminho de uma forma positiva, termina tendo uma terceira idade, né, uns 50 a mais, de muito mais qualidade, com muito mais liberdade financeira, psicológica, espiritual. Física. Isso vai fazer toda a diferença na qualidade de vida que você vai ter a partir dos 50. É isso aí. Muito bom. Vamos lá, o que eu faria hoje, que eu faço hoje, que eu não fazia antes, eu quero explorar esse caminho, seguindo essa linha de dizer, estou reescrevendo a história da minha história. Ficou para trás o que eu vivi, eu não consigo mudar nada, eu posso mudar o que eu entendo do que aconteceu. E o que eu faço hoje que eu não fazia antes, me exercito, aí, como vocês já falaram, todos os dias, 7 dias por semana, acordo cedo, faço 45 minutos, 1 hora, em casa, ainda não me adaptei à ideia de academia, minha vida ainda está se ajustando e eu quero ter liberdade com os horários. Isso tem feito uma diferença muito grande, isso tem quase 1 ano que eu estou fazendo, eu nunca na minha vida tive essa disciplina. Já fiz academia 1 mês, 2 meses, parei, voltei 10 anos depois, 1 mês, 2 meses, enfim, e tenho conseguido sustentar essa disciplina, sumiram as dores no corpo, enfim. Outra coisa que eu tenho feito, e isso para mim tem tido um significado fantástico, que é o seguinte, como eu sempre estudei muito, eu tinha aprendido pouco depois da formatura, eu conheci tive um amigo a quem eu aprecio muito, ele contou uma passagem da vida dele que ele dizia que ele estudava todo dia 2 horas. Ele era fantástico, esse cara, eu admiro até hoje. E eu adotei isso para mim. Então, durante 20 anos, eu estudei todos os dias 2 horas. Quando eu estava atrasado na conta, eu estudava 4 no fim de semana. Então, eu estudava tubulação, solda, organograma, poesia, misticismo. Só num bula de remédio, não muito, curioso, mas né, aquilo não foi feito para ninguém entender mesmo. A ideia é essa. Mas o resto estudava de tudo. E sempre me veio uma pergunta que eu só estou descobrindo a resposta de 2 meses para cá, é assim, para onde vai isso? Eu sempre percebi que o tanto que eu internalizava de conhecimento não saía na outra ponta. Sabe como chama isso, né? Obesidade cerebral. Hoje tem esse nome, mas eu estudava aquele tanto de coisa, eu não conseguia, por motivos de vida, converter em conhecimento prático, em melhores decisões, enfim. Hoje, com esse hábito que eu acabei construindo sem planejar, de ir para a praia, eu vou para a praia, paro,
penso, medito, respiro fundo, admiro, agradeço aquele momento. E tem tido uma experiência muito curiosa mesmo, que é assim, aquilo tudo que eu aprendi na vida, do teatro, da faculdade, aquilo tudo me vem tudo junto, claro, límpido. Vem as ideias como, literalmente como se funcionasse um download. Nossa, você falou uma coisa agora bem importante. Vem assim, então a rotina mais ou menos é o seguinte: eu faço a minha oração em casa, o exercício, e vou para a praia. Aí, antes de dar um mergulho, faço ali a minha oração, agradecimental, e deixo vir. Vem aquele download, uma ideia, ideias, 2, 3, que às vezes eu consigo anotar no celular, às vezes não é tanta coisa. E aí tem alguma ideia que eu acho legal, sento, pego o meu caderninho, chego em casa, já pego o meu caderninho, anoto tudo, e elas se convertem em algumas situações em posts no LinkedIn. Zé, isso que você está falando, a gente tem que fazer um podcast só sobre isso. Sim, é riquíssimo, riquíssimo. E amarra o que a gente está falando aqui, né? Porque a vida, ela é uma construção. E essas ansiedades, né, que você falou, pô, mas eu estudava muito e não conseguia converter isso. Claro que conseguia, estava tudo aí dentro. E hoje a qualidade do seu texto, o texto que você produz, né, muito bom. Ele é muito bom porque a gente tem essa combinatividade, né? A gente vai criando esse repositório, esse repertório. E aí a mente, nos momentos, às vezes, até de você estar relaxado lá, está na praia, você está meditando, ela vai, bum, combina tudo e liga os pontos, né? Como falava o Steve Jobs. Combinado com tudo isso, tem a meditação, né? Durante mais de 20 anos eu aprendi, durante o tempo que eu morei no Rio de Janeiro, eu aprendi meditação transcendental. Basicamente o exercício, 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Você relaxa, enfim, entrar em detalhes agora não ajuda. Mas, enfim, fiz essa meditação. Quando eu fui para a posição de se levo, você tem uma gravaçãozinha também dentro da sua cabeça que você é executivo e tudo mais, você é objetivo, matemático, racional, o lado intuitivo, espiritual, isso tudo parece que está escrito em algum lugar que não deve fazer parte do seu roteiro de executivo. Esse é outro podcast. É outro podcast. Vai ter muita gente se identificando. Vai anotando aí pra gente... Aí parei durante anos, tenho voltado há pouco, não tão disciplinadamente, de noite eu já não faço a minha oração de dormir e tal, mas de manhã cedo com mais regularidade. Então, tudo isso, e aí, voltando à primeira pergunta, Ricardo, muitos anos atrás eu fiz uma meditação e nessas meditações me vinham coisas, ideias, insights, lampejos e tal. Uma dessas, que foi o que me conectou com a sua abordagem 2 meses atrás, era assim, me veio uma frase em algum momento que era bem essa: todos os dias tesouros são enterrados com seus donos. Ponto. Todos os dias aprendizes caçam tesouros. Qual era o significado disso? Todos os dias um monte de gente morre, leva consigo uma sabedoria de vida incomum. Sensacional. Que não está escrito em lugar nenhum. Você não lê no jornal, você não lê em livraria nenhuma. Se perde. São tesouros da vida. Posso fazer um comentário? Por rápido? favor. Pô, cara, isso explodiu minha mente aqui agora, tá? Isso é muito profundo, né? É uma frase simples, mas de uma profundidade incrível. Porque quando você olha a trajetória de uma vida é uma coisa muito, muito cara. A gente paga um preço muito grande para adquirir conhecimento. Com decepções, com aprendizados, com estudo duro, como você mesmo falou. E se a gente não aprender a transformar esse tesouro, né? Porque a gente ouve muito a frase de que você vai morrer, não vai levar nada do seu patrimônio. Verdade. 1 centavo você não leva, mas o seu conhecimento você leva todo se você não transformar ele, se você não doar ele. Isso é de uma profundidade, explodiu minha mente. Muito obrigado. Esse foi só um comentário, pode continuar. Não, e mais além disso, e se além de você levar, você distribui neste plano,
ele vai continuar a dar frutos. É isso aí. E aí a segunda parte Qual é a outra que você falou? a segunda parte tesouro e outra parte a segunda primeiro enterra o tesouro, ninguém sabe dele. É. A segunda parte é todos os dias aprendizes caçam tesouros. Ou seja, o troço é enterrado e o cara que não sabe que esse tesouro existe vai caçar. Isso aí foi eu estava de férias viajando com meus pais e meu irmão. Anotei isso no rodapé de um caderninho que eu sempre tenho comigo, sempre há décadas, e ficou solto no lar. Nessa minha vinda recente, dessa experiência que eu estou relatando na praia, o resto veio. O download. Em resumo, estou elaborando, mas isso junto lá com o GPT da vida, estou trabalhando isso já se transformou em algumas regras para se transformar num treinamento. Quais são, alguma coisa na linha de isso, quais são os seus tesouros, como é que eu posso dar um título? Desenterrando Tesouros. Um podcast, Desenterrando Tesouros. Isso já virou tema de LinkedIn, cara. Assim, o método que está organizado, está ainda elaborado, vou registrar na Biblioteca Nacional, ter tesouros e aprendizes. Tem uma construção em torno disso. Tem já um e-book construído em torno disso. Então, de uma meditação, com 2 linhas, vira um método, vira um e-book, pode virar um livro. Olha a riqueza das coisas que a gente não tinha tempo para considerar, como meditação, por exemplo. O quanto isso pode frutificar e a gente achava que não tinha tempo. Às vezes, a gente não entende que a gente estava utilizando o tempo mal. Porque se a gente fizesse isso ao longo de toda a vida, né, essas boas práticas, talvez, até mesmo como profissionais, nas posições que a gente estava ocupando, a gente entregasse muito mais tesouro. Exato. É o chamado ócio produtivo. Ócio produtivo, boa fala. É isso aí. Isso aí. Bom, mas agora a gente falou bastante sobre espiritualidade, sobre mentalidade, mas tem um assunto aqui que eu gostaria de saber como é que vocês estão lidando com eles, que é o assunto alimentação. No processo, né, de envelhecimento do corpo, muitas transformações vão se dando. A capacidade de processar alimentos, nutrientes, muda. E aí, no meu caso, pessoal, quando eu comecei, há alguns meses atrás, a buscar uma medicina integrativa, que faz um aprofundamento na análise ao nível molecular, né, de como é que está o seu corpo, eu comecei a descobrir coisas que eu não sabia. Eu tinha intolerância alta à lactose, né? Eu tinha intolerância a glúten, né? Não sabia, isso me causava desconforto, me causava indisposição, me causava sono, uma série de sintomas associados que ao trabalhar juntamente com a nutróloga, uma nutróloga aqui até de referência, que ela trabalha com atletas de alto desempenho do Espírito Santo, e ao trabalhar com a doutora especializada em várias áreas, na área da medicina integrativa, como biorressonância, aquela ortomolecular e tal, a gente começou a aprofundar. E aí eu vim transformando a minha alimentação, o que não é uma coisa nada fácil, porque perceba uma coisa, o capixaba aqui diz que a melhor moqueca do mundo é a moqueca capixaba. Não é melhor, não. É a única. É a única. Ainda tem essa, né? Mas muito além. O resto é fechado. O baiano diz o seguinte, que moqueca é a baiana, que não é nem baiana, ela é africana, mas enfim. Por que isso, gente? Sem nem ser africano. Aqui a gente diz que é do índio, a comida do índio. Não. O dendê e tal é o dendê, o dendê. Mas assim, a questão toda aí é que o hábito faz o monge, né? Como diz o ditado. Então, aquilo que o capixaba comeu desde a sua infância é a melhor coisa do mundo para ele. Aquilo que o baiano comeu desde a sua infância é a melhor coisa para ele. E aí vai cada cultura e cada hábito produzindo seus entendimentos. Então, nosso hábito alimentar, hoje moderno, ele é muito ruim. E você se desapegar
de comer aquelas coisinhas gostosas, que são viciantes, que a indústria sabe disso, para atender uma orientação médica, né, especializada e direcionada para as suas necessidades naquele seu momento de vida, é muito difícil. Pouca gente tem coragem e está sendo muito desafiador para mim fazer, mas estou conseguindo. Como é que vocês estão lidando com a alimentação? Eu vou pegar essa fala, Ricardo, e vai ser curta. Eu não tenho tratado esse lado. Sei que não estou tratando, sei que preciso. Próximo capítulo. Estou aprendendo com você. Zé, olha só. Aí eu vou fazer um comentário aqui em sua defesa, tá? Você tem uma genética muito boa. Né? Os seus pais estão com quantos anos? Meu pai está com 98 e minha mãe vai fazer 91. Não abuse. Meu amigo, eles estão dando tapa nos 100, como dizia meu avô. Né? Os meus pais morreram na faixa de 80 anos. Tá? A minha genética é diferente. O meu esforço para compensar isso tem que ser muito melhor, muito maior, né, corrigindo, Exato. do que o seu, que tem uma boa genética. Exato. Só que aí tem uma outro aprendizado. Eu aprendi a transformar minhas fraquezas nas minhas forças. Então, tudo aquilo que eu identifico como uma fraqueza minha, eu boto foco naquilo para resolver. Tá? Eu estou conseguindo transformar uma coisa assim que minha própria família diz: papai, você vai comer isso? Bom, né? Meu café da manhã, meu almoço, meus lanches que foram indicados, ele é muito mais monótono, mas você vai desenvolvendo esse paladar também. É um aprendizado. É um reaprendizado. Então, a vida da gente é um reaprendizado. Quem quiser que se apegue a ideias, a padrões, e não ressignifique na hora que precisa ressignificar. Né? O Doritos que eu comia lá com 20 anos causava um impacto no meu corpo. Uhum. Hoje, se eu comer Doritos, vai fazer muito mais verdade, mal. Né? Não estou incentivando a ninguém de 20 anos a comer Doritos. Se você começar uma alimentação melhor... Não fala o nome não, senão você não consegue patrocínio, Ricardo. Neste momento, você certamente vai pagar um preço maior lá na frente. Mas entendam o conceito. Né? Então é isso. Você tem uma genética muito boa. Você nem parece que... Nós temos uma diferença de quase 8 anos de idade. Né? Você não aparenta essa diferença. Mas é um ponto que eu tenho que dedicar atenção, eu reconheço. Mas cuide disso para você... Mesmo porque, cara, tudo indica que você tem mais 30 anos pela frente, amigo. Torço por isso. Você conhece aquela frase do... Só talento não resolve? Conheço. Né? Que você precisa de disciplina, precisa de persistência. Outlier. Pois é. A mesma coisa aplica para a saúde. Né? Tem razão. Outlier do Malcolm Gladwell. Só o gen não resolve. Não dá conta. E a Mindset também, da Carol Dweck. Muito bom. Falam bastante desse aspecto. Ó, eu sempre tive... Minha mãe... Quantos anos atrás? 80? Há 45 anos atrás, fazia macrobiótica. Tinha todo um... Meu pai ficou doente cedo e aí, por causa dele, ela começou a fazer macrobiótica. Para ele comia a comida macrobiótica e comia a outra também. É difícil. Eu sei que é. Então, assim, eu tenho... Assim, eu tive exemplo em casa da alimentação saudável. Né? Uhum. Mas aí eu fui morar nos Estados Unidos. Né? E nos Estados Unidos é um ambiente onde você pode ter uma alimentação saudável, mas todo o sistema te carrega para o outro lado. Total. Né? Para hambúrguer, para salsicha. Então, em 2022 eu tive um problema médico e aí aquilo ali foi como que o estopim para despertar, né? É ajuda que eu espero que você não precise chegar nesse ponto para usar a poder... experiência que você está relatando. Falando de usar a experiência dos outros, que é mais barato. Mas é sobre isso que a gente está falando, né? Buscar melhores práticas. Né? A partir daí, aí eu fui no nutrólogo, medicina integrativa. Perfeito.
na busca, por isso que eu falei, quando eu comecei a falar hoje aqui, eu falei que o pilar básico é a saúde. Uhum. Porque sem a saúde, você não vai ter energia para fazer todo o resto. Né? Então, não se iluda, né? E não gaste vida, usando a terminologia do Ricardo, né? Porque a hora que vai, para voltar, Mas a gente está elogiando muito o Zé Mauro porque ele é o mais idoso, digamos Exato. assim. Mas você também está num shape, cara, que pouca gente na sua idade, 63 anos, chega nesse shape. Você já viu o vídeo do Fábio se exercitando na academia? Na academia, remando de manhã cedo aqui na praia. Né? Então, assim, multiatleta. Isso, cara, é uma referência, isso é um exemplo que todos nós nos inspiramos. Eu gosto de buscar as pessoas, né, num patamar alto, porque me diz o seguinte, cara, sai do seu patamar. Exato. Chegue lá. Em vez de você negar, pô, cara, né, tem gente que nega. Vê uma pessoa que está num patamar mais alto, quer negar. Eu faço o contrário. Eu vejo uma pessoa num patamar mais alto que eu, para mim, cara, eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar Diz lá. que tem uma sabedoria que diz que se você quer crescer, sente nas mesas onde você é o piorzinho. Exato. Eu fiz isso a minha vida toda. Né? Se você é o mais sabido da sala, você está na sala errada. Está na sala errada. E você vai tender a se acomodar. Exato. Mas voltando à alimentação, resumindo e fechando esse assunto, eu acho que, pela experiência que eu estou passando, se eu soubesse disso no passado, né, você paga um preço muito baixo para ter depois uma qualidade de vida e uma melhoria no seu dia, na sua mente, na sua... Isso gente, aplica em tudo, né, Ricardo? Aplica em tudo. Tudo, cara. No financeiro, para você criar um patrimônio, se você com 20 anos, 25 anos começa com essa mentalidade, né? Não puxa esse assunto, que é o assunto que eu mais gosto, tá? A gente vai... Não, mas o que eu quero dizer é que essa mentalidade, isso é válido para tudo. Sem dúvida, Fábio. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem aprende a pagar o preço muda de patamar. Eu demorei muito para entender isso. Quando você aprende a pagar um preço, você muda de patamar. Você não muda de patamar só porque você desejou, porque você sonhou, né? Sentou lá no sofá e pensou, eu quero chegar lá. Você chega lá quando você paga o preço. E se você paga o preço, no começo é difícil, depois vai ficando muito barato. É uma conta desproporcional, que você começa pagando muito preço, a alimentação muito preço. Depois você se acostuma com a nova alimentação. E aí o benefício que você está colhendo aí já são muito grandes. Mas o preço você paga muito grande se você começa tarde. Mas se você começa cedo, o preço é muito baixo. Paga menos. Mas sempre a mudança de hábito, Fábio, ela requer uma quebra de inércia. Sim, né? sim. Se manter em movimento é muito mais fácil do que começar o movimento. Né? Você quebrar a inércia é sempre muito mais difícil. Gostei da frase, Ricardo. Puta, essa é matadora. Né? Isso é o princípio do atrito, a primeira lei da inércia. E aí, perfeito. Disso, né, Fábio? Perfeito. Sair da inércia exige muito mais esforço aí do que manter em movimento. São os papos de engenheiro. Aí dá pano para mais um podcast. Então, isso aí. Mas vejam, as coisas estão muito interligadas. A gente vai entendendo isso, né? Porque a alimentação impacta diretamente, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Não se limitando a isso, mas no intestino. O intestino impacta no cérebro. Sim. A parte da nossa capacidade cognitiva vem do intestino. Sim. Né? Que é considerado o segundo cérebro. Né? Que é considerado o segundo cérebro. E quando você impacta seu cérebro impacta a sua mentalidade. Você começa a ter uma mentalidade mais expansiva. Quando você tem uma mentalidade mais expansiva, você aceita mais a mudança. Existem 2 ciclos na vida da gente, que é o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. E a gente, às vezes, escolhe o ciclo vicioso e vai pagando um preço muito grande cada vez mais. Enquanto que o ciclo virtuoso, ele vai levando a gente a novos patamares. Mas, infelizmente, leva tempo para a gente descobrir isso. Né? Bom, vocês teriam mais algum ponto para
Eu acho que dentro dessa ponto temática importante é que, inclusive, estava num gráfico que o Zé Mauro compartilhou com a gente. Na estatística demográfica, né, da distribuição de quantidade de pessoas por faixa etária, o artigo que ele me enviou do LinkedIn, da pirâmide, né? Em 1970 não existia a faixa acima dos 100, né? Uhum. Né? Dos 60 já era um lucro, já né? era, meu pai morreu em 1980, ele tinha 57 anos, né? Olha só. Morreu muito novo, né? Então, tem a frase, né, se os 50 hoje é os antigos 30, né? Uhum. Não sei se os 50 é os antigos 30, mas o que sim é bem claro é que a expectativa de vida tem aumentado e a tendência é que aumente cada vez mais. 1 ano a cada 6 meses saiu essa semana. A tendência é que aumente cada vez mais. A pergunta é, você quer viver mais numa condição boa ou você quer sobreviver? Isso aí, Fábio. Né? Eu Isso acho aí. que eu quero viver bem. Se eu pudesse, eu queria viver bem até o dia que eu fosse morrer, o dia que morreu, morreu. Né? Isso aí. Né? Isso aí. Eu não quero ser um peso para ninguém, não quero ter dependente de ninguém. Né? Isso aí. Mas para chegar nesse ponto, você tem que construir, é uma construção. Né? Mesmo porque a coisa mais certa que a gente tem na vida, talvez a única, A morte. é a morte. Né? Nunca ninguém voltou, a não ser Cristo, mas nunca ninguém voltou. Então, às vezes eu vejo as pessoas, e no passado eu era assim, mas já tem muito tempo que eu ressignifiquei isso na minha mente, é que eu abraço o dia da minha morte. Sim. Eu não quero ficar me perpetuando. Tem gente que, não vamos falar desse assunto, isso aqui me deixa mal. Não, eu vou morrer, eu vou passar para uma outra vida, para um plano maior, né? Que eu não sei bem o que é, mas aí você alimenta na fé a sua relação, cada um tem a sua fé, a sua crença, né? Mas não tem jeito, cara. Não existe. Então, por que eu vou ficar aflito com a minha morte? A minha morte ela é certa, tá lá, um dia, pum, vai acontecer. E o que você falou é fantástico. Como é que eu vou viver até lá? Né? Eu vou viver uma vida decrescente? Claro que decrescente vai acontecer, senão você não morreria. Mas esse decréscimo vai ser assim ou vai ser um decréscimo sustentável, mantendo a qualidade possível? Esse é a grande busca da sociedade outra. Né? É como perpetuar a plenitude possível. Exato. Não a plenitude plena, porque não existe só lá no céu, né, que a gente acredita, mas a possível. Né? Então, quais os caminhos? Uma das melhores formas de você chegar a um objetivo é você imaginar o fim. Né? Então, eu acho que a pergunta é, como que você imagina, como você gostaria que fosse o seu fim? Olha, que interessante isso. Né? Essa é uma frase que eu escutei do Tiago Brunel. Participei de um grupo com ele e do Flávio Augusto. Perfeito. E eles falam, sempre imagine o fim. Perfeito. Eu fazia isso de forma intuitiva. Né? Intuitiva. Então, se você imaginar o fim, aí você cria um processo para chegar nesse fim. Né? Então, você não vai conseguir construir um processo se você não imagina o fim. Sim. Né? Então, você tem que imaginar o fim. Falar, se eu quero chegar no fim assim, o que eu tenho que fazer de hoje até lá para chegar lá daquele jeito? Né? Inclusive, abraçando esse fim. Exato. Considerando ele como parte da sua vida. Exato. Né? Exato. E que dá uma certa dimensão muito interessante para a vida, você saber que tem um fim. Né? Diz o seguinte, olha, eu estou aqui de passagem, cara, vamos fazer esse negócio ser divertido. Né? Exato. Com todo o sofrimento, com todo o desafio, vamos aprender a abraçar o desafio, vamos fazer esse negócio ser divertido. Apesar de que eu escutei um podcast da Andy Webb, que é uma futurista americana. Fez barulho esse ano, né? Lá em Austin. E uma das coisas que ela comenta, ou que
tem um livro que chama-se A Morte da Morte, né? Uhum. Que é como a tecnologia, a biotecnologia, que é a próxima fronteira, vamos chamar assim, do ponto de vista tecnológico, vai estender expectativa de vida. Expectativa de vida. 800 anos saiu essa semana, né? Ah, é? Cara, eu vi isso. Matusalém. Cara, eu quero ir embora antes. Os caras, até outro dia, falavam assim, a criança que vai viver até os 150 anos nasceu no ano 2000. Semana passada, com esse movimento aí de Austin, daquele evento que a Andy Webb estava lá, saiu o número de que a pessoa que vai viver 800 anos já nasceu. Uau! Uau! Isso para mim é muito assustador. Muito assustador. Muito assustador. Porque assim, eu tenho uma conexão com o divino, e aí a crença pessoal, né? Que eu acho que a gente é dele, né? Então existe uma... Voltar. Voltar ao Pai. Mas isso é pessoal. Cada um tem sua própria... Eu acho que voltar ao Pai é um chamado que ele vai acontecendo na sua vida. E chega um ponto que você diz, olha, eu me lembro que quando eu era pequeno, minha avó, era uma figura, minha avó Emília, eu chamava ela de vovó Bia. Vovó Bia, chegou um ponto que ela queria ir embora. Eu me lembro que eu sentado na beira da cama dela, dizendo, meu filho, eu acho que o pai esqueceu de mim, ele não me chama. Eu falei, o quê, vó? Pô, não fala isso não. Eu era apaixonado por ela. Não fala isso não e tal. A gente... E ela dizia, não, cansei. Tá na minha hora de ir e tal. Não demorou muito tempo, ela foi embora. 2 anos depois, ela foi embora. Ela já estava com... Ela viveu bastante. Ela chegou uns 91, 92 anos. Mas é isso. Eu imagino assim, 800 anos... É demais para mim. Talvez seja um preconceito meu. Se eu tivesse nascido agora... Talvez é um desses vírusinhos que... Exatamente, que eu preciso hackear. Tirou da minha boca, Ricardo. Essa notícia saiu semana passada. Você não decantou ainda, cara. Não, eu não quero criar falsas ilusões, não. Para mim tá bom. Né? Eu inclusive, cara... Se eu chegar a 100, para mim tá bom. Pois é. 100 com qualidade, aquilo que você falou. Qualidade. Mas assim, eu me considero... extremamente no lucro na vida, não só na idade, a idade que eu cheguei, né, a família que eu construí, o patrimônio que eu construí, a mentalidade, extremamente no lucro. Aí você quer ir embora? Não quero ir embora, mas já estou no lucro, cara. Então daqui para frente é isso, é construir coisas que realmente contribuam com um mundo melhor, porque o que era para mim mesmo já ultrapassei os meus maiores sonhos que eu tinha no passado. Estou quase derrubando esse microfone aqui. A palavra-chave aí, eu acho que do que você está falando que se aplica para esse nosso propósito é assim, os seus sonhos que você fez quando? Em que momento? Na vida, né? No passado. No passado. Qual o sonho hoje? Esse é o ponto. A pergunta que eu tenho na minha frente, eu já até mandei uma vez uma foto para o Fábio, eu fico numa salinha pequena, na minha frente tem um painel, tem algumas coisas que estão penduradas ali, uma delas é as palavras que me movem, eu tenho algumas, meia dúzia. Uma delas é entusiasmo, que eu aprendi na época de teatro, eu aprendi o significado de entusiasmo. Estar com Deus. É um movimento de estar cheio de Deus. Eu aprendi o significado disso na época fazendo teatro, era, 17, 18 anos, e essa palavra nunca me saiu da cabeça. Nem do coração, né? Do coração, assim, às vezes ela fica mortinha, assim, sumidinha, mas isso é um cultivo que você tem que ter. Outra palavra que, quando eu falo, me tira da cadeira, assim, me dá um frisson, é futuro. Em alguns momentos da vida eu sufoquei, mas para mim hoje em dia está muito bem resolvido assim. Essa palavra me move. E uma coisa que complementou esse significado para mim essa semana, nessas idas à praia,
foi assim, o que é o meu futuro? O futuro ele está aí, cara. Eu ainda não sei. Então, o meu futuro é o que eu ainda não sei. E eu aprendi também, com respeito ao futuro, que ele é plural. Eu tenho muitos futuros possíveis dentro daquele conceito lá de física quântica, né? Dependendo do olhar do observador, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente. Acontece aquilo que você vê, o que você percebe, a história da fenda e do buraco do obstáculo. Então, entusiasmo, futuro, entre outras palavras que em outro momento a gente fala, que é uma coleção de palavras que são âncoras para mim e que eu não penso no fim, nesse sentido de o dia da morte, enfim, é outra leitura. Na minha cabeça tem um renascer todo dia, isso para mim tem ficado claro, um aprender, desaprender, aprender sempre. E se for 800 anos, eu vou gostar muito. Eu acho que um ponto importante, e tem a ver com a carta do amanhã, eu acho que as pessoas, em geral, muito poucas pessoas fazem um exercício de visão. De visão. Né? Visão do futuro. E menos pessoas ainda atualizam esse exercício. Né? E eu acho que, se você não tem uma visão, o dia a dia se torna tua visão. Né? E o que eu vejo que acontece? Muitas pessoas, a visão que tinha, a visão, digamos, que é o conhecimento comum, era: eu vou trabalhar, vou ter filho, fazer uma família, vou ter filho, vou ter neto e vou morrer. Isso aí. Né? O script. É o script geral. Eu acho que, tipo assim, eu já conquistei muitas coisas. E por um par de anos, eu pensei o que vocês tinham falado. Eu já conquistei o que eu queria, etc. E aí, hoje eu digo que não. Eu não conquistei tudo o que eu queria. Né? Porque eu acho que, voltando lá naquelas etapas de vida que você falou, eu acho que a próxima conquista é como eu posso impactar pessoas com tudo isso que eu aprendi. Né? Que tem a ver com as mesmas 4 etapas que você tinha falado anteriormente. Sim. Né? Então, eu acho que assim, essa é a minha etapa agora. Né? A minha etapa é como eu posso derramar, transbordar isso nos demais. Transbordar tesouro, vamos dizer. Tesouros. Usando a terminologia tua, que eu gostei demais. Como eu posso transbordar tesouro em empresários, em jovens, em pessoas para poder ter uma melhor qualidade de vida. Então, acho que a palavra-chave é atualizar a visão e não se acomodar, né? Não se... Como é que a gente fala? Conformar. Eu acho que a palavra é essa. Acho que tem muita... Às vezes, a gente pode cair num conformismo. Né? Eu acho que estar constantemente desafiado, se desafiar sempre a buscar algo mais. Sensacional. Viver em paz, né? Ter paz, ter serenidade, ter tranquilidade, mas... Aí agora a gente chegou num ponto de convergência, né? Talvez a minha fala anterior não tenha ficado muito claro, mas assim, quando eu falo que eu conquistei a maioria dos meus sonhos mais ambiciosos, isso não quer dizer que eu entrei naquela situação de que acabou, que eu me conformei. Muito pelo contrário. O próprio Sociedade Outa está sendo desafiador absurdamente para todos nós, porque nós somos Go Digital, nós não somos Bidigital. Tá? Nós não somos Bidigital, nós não nascemos digitais. Então, quando a gente, aos 60 anos, se propõe a entrar no mercado, que é muito o mercado de quem nasceu, que é o Bidigital, é um desafio gigantesco, né? Aprender a se relacionar com os diversos públicos das diversas redes sociais, ter esse propósito transformador, o propósito também da gente se
transformar e buscar novos padrões e novos patamares, isso não muda nem um pouco, né? Foi a história da minha vida e vai continuar sendo. Mas foi muito mais no sentido da gratidão. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo que me foi dado, né? E eu acho assim que nada é mérito meu, né? Tem um acolhimento da graça na minha vida, né? Eu aprendi a acolher essa graça e eu tenho muita gratidão a ela para este local e este momento que eu cheguei, né? Isso me dá também uma serenidade que vem com a maturidade, que elimina uma série de ansiedade que eu tinha no passado, de ter que conquistar, ter que não sei o quê, será que eu vou conseguir e tal? Não, eu já consegui mais do que eu imaginei. Vou parar? De forma nenhuma, aqui nós somos o grande exemplo disso. Tá? E me lembrou, você falando isso, Fábio, a gente pratica, né, gente, o que a gente fala. Então, no sábado mesmo, estávamos de manhã, várias atividades, inclusive exercício, meus 6 quilômetros lá que eu corri. À tarde estávamos no evento do Sebrae, né, de startup, que a gente atua nesse mercado, como investidor, como mentor. E à noite, eu saí daquele evento, que fomos juntos, inclusive representando a instituição que a gente representa, né, no Espírito Santo. Eu fui para o aniversário de um amigo que estava completando 60 anos. E lá eu estava numa mesa, né, com várias pessoas, e tinha um cara na minha frente que, conversando, ele perguntou: o que você faz? Eu falei: olha, várias coisas. Inclusive, agora estou começando um projeto novo, super desafiador, né, no ambiente digital e tal. E ele falou: mas qual é o seu propósito? O cara, assim, fisicamente, um cara grande, né, um cara bem apresentado, forte. Eu perguntei, a gente começou a conversar: quantos anos você tem? Ele: 62 anos. Eu: caramba, eu te daria uns 48, cara. Tá muito bem para 62 e tal. Inclusive, né, esse novo desafio é nessa área dos 50 mais e tal. Depois até podemos conversar. Ele falou: pois é, mas qual é o seu propósito? Eu falei: tem vários. Ele: mas como é que você consegue isso? Porque já tem alguns anos que eu não tenho propósito nenhum. Eu falei: como assim você não tem propósito, cara? Aí ele falou: não é o que você está pensando. Eu nem estava pensando, mas ele já estava isso na cabeça dele. Você vê como as coisas se revelam, né? Não é o que você está pensando, não é depressão, não. Mas eu não tenho propósito de vida. Eu não tenho um significado na minha vida. Cara, aquilo me chocou. Eu estava conversando com minha esposa: cara, aquele cara me chocou tanto. A forma como... E ele foi desenvolvendo aquilo, né? E me chocou. Como é que a pessoa não tem propósito de vida? Isso é igual à morte. Você não ter propósito de vida. Aí ele: mas como é que você faz para ter propósito? Ele queria tirar isso, né? E eu dizia: cara, olha só, eu terminei uma pós-graduação aos 59 anos em novembro do ano passado. Ainda tinha 58, eu fiz 59 em dezembro. Em novembro do ano passado, uma pós-graduação que foi extremamente desafiador para mim, mas defendi na banca, terminei uma excelente nota, né, mais do que eu esperava. Jurando, xingando a mim mesmo por ter tido aquele trabalho. Não demorou 3 meses, esse mês eu fui aprovado para uma nova pós-graduação. Estudar é uma forma de propósito. Eu tenho projetos, eu invisto em empresas, eu tenho empresas, é outra forma de propósito. Ou você cria o seu propósito, ou ele não vai chegar na sua vida, né? Então, interagindo. Tem aquele termo que é o serependiar. É quando você se dá a oportunidade de conversar com o Zé Mauro, né? E aí a gente começou a desenvolver um projeto. Estava conversando com o Joaquim Brito, né, no dia que ele me levou no restaurante que você estava jantando. Conheci o Fábio, ele entrou no meu radar. Quando a ideia floresceu com o Zé Mauro, eu falei: Zé, tem um cara que eu tenho visto ele postando nas redes sociais, eu acho que é um cara que ele pode combinar com essa ideia que a gente está aqui amadurecendo. Procuramos o Fábio disse: não, deixa eu pensar mais um pouco. Pensou e voltou: tô dentro, né? Porque tinha visto que tinha. Então, assim, o propósito a gente vai criando.
Né? O propósito é uma coisa que desce na sua cabeça. Mas você sabe o que eu acho que... Às vezes a gente acha que o propósito... Existe um processo para chegar no propósito, e talvez exista. Mas eu acho que o mais importante, o elemento básico para chegar a ter um propósito, porque eu acho que eu era esse cara não muito tempo atrás. Tá? Eu sabia que eu precisava de um propósito, eu sabia que eu tinha muito que transbordar, que eu trazia muitos tesouros, mas eu não tinha clareza de qual era. Mas eu tinha clareza de uma coisa, que para chegar no propósito você precisa estar em movimento, né? Se você se fecha, né, e não está em movimento, por que você falou a pós-graduação e não sei o quê, assim, você não vou fazer a pós-graduação porque aqui não, essa pós-graduação não estava conectada com uma coisa clara no futuro, nem era uma obrigação. Pois é, mas era aí é que tá, é aprender a ouvir o coração. Sim, e estar em movimento. Eu acho que a base, a essência é estar em movimento. Mas não é um movimento pelo movimento, Fábio. É o movimento daquilo que conecta com o seu coração, com as suas aspirações. Aprender é um valor para mim. Então, como é que eu posso aprender? Apareceu esse curso. Eu estava entrando na sociedade, nós, né, agora, com o Energy Hub Venture, né, que é uma corporate venture builder que desenvolve startups na área de energia renováveis. A pós-graduação é energia. Então, você tem que deixar acontecer as conexões, né, que é o serependiar, né, as coisas que acontecem meio que por acaso, mas nem tanto por acaso assim, mas você está ligado aos sinais inevidentes. A minha hipótese, Ricardo, é que essa é a versão 2.0, a versão que eu falo é 1.0. Se você não tem ideia e você não está conectado... Entendi. Passa ali perto a oportunidade e você não vê. Não vê. Né? Agora, se você estiver em movimento, você pode começar a fazer alguma coisa e falar, pô, gostei. Né? Porque nem todo mundo tem essa sensibilidade do que está conectado no coração, né? Sim, esse é um desafio. Aí é um outro desafio. Porque essa intuição, ela também vem com treino. Né? É um aprendizado. Mas o básico é assim, qualquer um tem que estar em movimento. É um aprendizado. Né? Agora, o velho Peter Drucker falava, não confunda progresso com movimento. Né? Às vezes a gente faz também muito movimento sem sair do lugar. E achando que Mas progresso subentende um objetivo. Isso, né? Isso. Mas se você não tem objetivo... Isso, perfeito. O único que você pode fazer é movimento. Perfeito. Né? Porque o que acontece? Quando não existe esse movimento, o que vai acontecer? Você vai estar numa rotatória que você está repetindo todos os dias. E você não está fazendo um movimento fora dessa rotatória. Eu acho que quando eu falo de movimento, é fazer um movimento fora da rotatória. Perfeitamente. É sair daquela bolha, daquele estado. Perfeito. O movimento, ele cria a possibilidade. Exato. Agora, para o movimento se transformar em progresso, aí vem o aprendizado de você entender o seu coração. Sim. Por exemplo, hoje eu faço coisas que são valor para mim, né? O que é valor para mim? Desenvolver negócios. Sim. Eu sou apaixonado por empreendedorismo, tá? Então estou investindo nisso. Esse movimento que a gente está criando aqui, isso pode ser transformador nas nossas vidas, porque a gente passa a ter o compromisso. Uma das coisas que eu costumo dizer é que uma das coisas mais poderosas que tem é você assumir compromisso público. Exato. Porque quando você diz que vai fazer e se compromete publicamente com isso, você faz. Né? Então, é uma forma da gente transformar de verdade a nossa vida, que a gente está buscando, aprendendo, adotando as práticas, transformando a nossa mentalidade e divulgando isso, compartilhando isso. Né? Não é só divulgar, é compartilhar.
aquele senso de desenvolver comunidade. Pessoas que, às vezes, como você falou, estava tudo dentro de você. Uma fagulha, bum, explodiu. E provocou esse processo